Boa tarde, pessoal. Eu agradeço ao convite de Eduardo. Chamar um tema que é bem interessante a mim. Não tenho conflito de interesse para essa aula. Então, a gente vai falar de doença pneumocócica. Para falar de doença pneumocócica, a gente resolveu dividir didaticamente dessa maneira, né? Falar do agente, que é o pneumococo, a doença, o doente e as vacinas existentes. Então, o pneumococo é um gram positivo. A gente sabe que existe mais de 90 tipos de cepa, sendo que apenas 10 são responsáveis por 62% das doenças pneumocócicas, pela pneumonia. E ele existe na nossa nasofaringe, é o colonizador. A gente tem, falando desses sorotipos, né, dessas cepas mais agressivas, a gente tem destaque algumas, tá? Como a gente está falando no ambiente especificamente de câncer, a gente tem esse estudo bem interessante em espanhol que mostra os pacientes que tinham um tratamento oncológico, né, tumor sólido, tumor hematológico. A cepa 19A foi uma das cepas que mais causou pneumonia nos pacientes. Tá? Lembrar que ela é responsável também pela resistência relacionada a alguns antibióticos e que esses pacientes também tinham comorbidade, né? Desses pacientes que tiveram pneumonia e foram internados, cerca de 50% deles tinham comorbidades relevantes, né? DPOC, cardiopatia, diabetes, tá? A taxa de internação, caso tivesse infectado, o pneumococo chegou a 10%, e se internasse, chegou a mortalidade de 15%. Então, mostrando que a pneumonia é uma das doenças que mais mata paciente oncológico atualmente. Existem também outros tipos, tem uma virulência bem alta, tá? A gente destaca esse trabalho canadense que mostrou que o 6A também é uma cepa em ascensão, logo após a 19A. Esse trabalho é bem interessante, né? Ele comprou basicamente 7 anos dos pacientes imunocomprometidos e mostraram que desses pacientes, 28% dos pacientes tiveram alguma doença pneumocócica invasiva durante esse período de tratamento, sendo que os pacientes que estão em tratamento oncológico têm 12 vezes mais risco de ter doenças pneumocócicas invasivas. Tá? E a taxa de letalidade é basicamente o dobro do que na população normal. Então, é um subgrupo de população que a gente tem que ter muita atenção das infecções pelo pneumococo. Então, a gente lembrar que quando eu falo de doenças pneumocócicas invasivas, a gente fala de pneumonia, que é o mais comum, mas lembrar que tem a sepse, né, a bacteremia, e a meningite também para o pneumococo. Só para a gente ter ideia, esse dado é relativamente recente também. Eu peguei do Ministério da Saúde, então, no ano passado a gente teve cerca de 600 mil internamentos por pneumonia, tá? Ou de alguma maneira os pacientes desenvolveram pneumonia durante o internamento. Então, de fato, é um número elevado, certo? Gerou em torno de 34 mil mortes no Brasil entre janeiro e agosto de 2022. Então, é uma doença bastante incidente com alta mortalidade. Tá? A letalidade girou em torno de 4 a 7%. E, grande detalhe, se essa doença acontecer com sepsis, né, que a gente chama de bacteremia, a letalidade em idosos especificamente é em torno de 60%. Muito alto. Só lembrando para vocês que a manifestação na criança do pneumococo, embora seja parecida, não é igual à do adulto, tá? E que, agora puxando a sardinha um pouquinho para o meu lado aqui, como oncologista, a gente sabe que com o envelhecer, basicamente a incidência de câncer dá um aumento gigantesco. Se vocês olharem esse gráfico aqui da ASCO, né, que é a Associação Americana de Oncologia, a partir dos 60 a gente vê aumento da incidência gigantesco de câncer. Então, quando a gente está falando de câncer, quase que inheritamente a gente fala também de idoso. Tá? E por isso eu achei ótimo a distribuição da mesa, porque eu falar depois da Daniel de idoso, para mim é legal. Tá? Isso é uma análise do CIR, que é a Vigilância Epidemiológica Americana, que acompanhou o paciente durante 10 anos, de alguma maneira foram internados ou tiveram pneumonia. Tá? E aí, se a gente comparar os jovens com os idosos, tá? E especialmente se os pacientes têm comorbidade, vocês estão vendo aqui, quanto mais vermelho, mais morbidade o paciente tem, mais comorbidade. Vocês veem que a incidência aumenta com o envelhecer, quanto mais comorbidade o paciente tem. Isso aqui ficou meio distante, mas eu dei um zoom para vocês. Então, uma das morbidades mais relevantes no idoso
que tem pneumonia ou doença pneumocócica invasiva, tá? É imunossupressão com drogas, ou seja, tratamento oncológico entra nesse perfil de doença. Só para vocês terem ideia, pacientes em tratamento oncológico têm 23 chances mais de ter pneumonia, tá? E se o paciente tem alguma doença hematológica que vai fazer transplante, isso catapulta aí para 53 vezes mais chance de ter alguma doença pneumocócica invasiva. Muito importante. Esse trabalho canadense mostrou, só para a gente ter ideia, os pacientes que tinham adultos saudáveis, tá? Isso é incidência de pneumonia por 100 mil pacientes. Quando a gente vê o paciente, por exemplo, com câncer de pulmão, a gente vê que tem 14 vezes mais chance de ter pneumonia durante o tratamento oncológico, depois do diagnóstico. E quando a gente tem paciente hematológico, então, né, de cânceres hematológicos, o mieloma múltiplo cerca de 60 vezes mais risco de ter pneumonia após o diagnóstico. Então, a gente hoje tem uma grande evolução das drogas oncológicas, né? Eu estava até conversando sobre isso, imunoterapia, terapia de algo molecular, sabe? E até Carticel, né, que é uma vedete aí, pelo menos da mídia. E a gente vê que a sobrevida dos pacientes vem aumentando bastante, tá? Hoje não é incomum a gente ter paciente com câncer de pulmão com 4, 5 anos de vida, coisa que antigamente a gente basicamente não via. Fazendo com que esses pacientes eles estejam mais sujeitos, de alguma maneira, a ter doença pneumocócica invasiva durante sua estrada aí pós-diagnóstico. E a pneumonia é a doença que tem maior mortalidade do paciente oncológico. As infecções atrapalham o tratamento oncológico, tá? Além de ter o risco de letalidade. Então, o paciente que está com pneumonia, a gente vai atrasar quimioterapia, vai atrasar alguns outros tratamentos, cirurgias, fazendo que o tratamento não seja afetado de alguma maneira. E com isso a eficácia do tratamento, né, oncológico. E, de maneira geral, os pacientes apresentam o risco de não ter pneumonia entre 9% e 33% de morrer, tá? A depender do subtipo de doença que ele tem oncológico. Vou falar um pouquinho de vacina agora, tá? A vacina, a pneumonia, basicamente, hoje a gente ainda não usa mais, mas tem a pneumo 10 conjugada. Tem o pneumo 13 conjugados, que tem esses sorotipos, tá? Que é resistente para todas as idades. E ainda tem a pneumo 23, que não é conjugada, mas também está liberada para pacientes acima de 2 anos, tá? E aí, a grande pergunta é, qual é a diferença, Diogo? Porque, teoricamente, todo mundo que a gente não conhece de vacina, assim, eu sei que a gente está no meio de especialistas aqui, mas na lógica da cabeça do paciente ou do familiar, Diogo, é melhor fazer a pneumo 23, né? Lembrar que a pneumo 23 ainda não existe conjugada, por mais que ela tenha mais cepas, tá? Ela não é conjugada, e fazendo que a pneumo 13 seja mais eficaz. Por quê? A gente vai falar disso agora. Quando a vacina ela é conjugada, tá certo? Nada mais é do que pegar e estimular de alguma maneira, porque o sistema imune da gente visualiza melhor aquela célula, tá? Então, no caso da pneumo 13, se coloca, por exemplo, uma toxina difitérica modificada geneticamente, fazendo que o sistema se sensibilize mais. Fazendo com que o paciente que usa a pneumo 13, que é a pneumo conjugada no caso, tá? Tenha mais imunogenicidade, especialmente em crianças, tá? A qualidade dos anticorpos são mais ávidos. Os pacientes, a persistência da resposta, já que é uma resposta que sensibiliza a célula T, tá? Mais do que a da polissacarida que sensibiliza o linfócito B, que não geram tanta resposta de memória, tá? Os pacientes não precisam de dose de reforço, já que são estimulados, você não precisa dar um booster, ao contrário do que precisam a polissacarida, de tempo em tempo a gente precisa repetir a dose para continuar estimulando o sistema imune. Enfim, e a questão da memória, né, como eu falei. E ainda tem um grande importante, especialmente em crianças, tá? A vacina conjugada, como eu falei para vocês, que o pneumococo ele é colonizador da orofaringe, ele elimina as cepas, tá, dessa orofaringe, fazendo que também se espalhe menos no meio e levando menos a doença pneumocócica.
Isso que eu falei para vocês da resposta, né? Os polissacarídicos induzem na resposta da célula B, que posso ver. Enquanto a conjugada, especialmente a célula T, mas também a B. Então, fazendo que a gente guarde mais memória dessas ações. Isso é um estudo bem relevante, né? Estudando na população específica. É interessante, né? A gente estudando um pouquinho, a gente vê que existem muito poucos estudos falando de adultos, né? Por isso que eu acho bem interessante. Quando o Eduardo me chamou para dar essa aula, eu vi que o foco seria adulto e adolescente. Eu fiquei bem assim, feliz, porque na literatura fala-se muito em criança e adulto fala muito pouco. Aí vamos lá, especialmente adulto com câncer, agora menos ainda. E idoso com câncer, basicamente não existe estudo. Mas vamos lá. A incidência dos pneumocócicos invasivos, a gente vê como a vacinação foi importante nesse gráfico, tá certo? Esse também é um dado do CIR, tá? Aquele mesmo estudo que eu falei para vocês, mostrando que de rosa escuro aqui, tá? Era a incidência antes da vacina pneumocócica conjugada 7, que hoje não existe mais, mas foi feita na época. Após a vacina conjugada 7, a gente vê aqui rosa claro, tá? Diminuindo bastante, tá certo? E após a vacina pneumocócica 13, você vê em azul aí a diminuição ainda mais da incidência. A gente fala aqui de pacientes com tumores malignos hematológicos e tumores sólidos oncológicos, tá? Então, mostrando que a vacinação é de fato importante e já reduz a incidência de pneumonia em pacientes se for feita de maneira precoce. Tá? Tanto é que várias organizações ao redor do mundo, Canadá, Estados Unidos, Europa, todas recomendam a vacina pneumocócica conjugada em pacientes oncológicos. Então, como a gente basicamente tem no Brasil já, e é a melhor opção hoje em dia a vacina pneumocócica 13, a gente tem um foco nela. Tá? Então, é a única vacina conjugada aprovada para todas as idades. Certo? Como eu falei para vocês, a vacina conjugada induz a maior taxa de resposta e memória imunológica, tem maior imunogenicidade. E a gente já tem dados específicos dessa vacina mostrando a eficácia em pacientes adultos, tá? E em pacientes oncológicos. Então, a gente já tem, de fato, mostrando que ela é melhor que a vacina polissacarídica. Aí a grande pergunta, né? Muitas vezes o paciente chega no consultório, como é de rotina no posto de saúde, eles conseguem fazer a pneumo 23, e aí como seria a ordem de segmento, tá? Isso é uma coisa mais prática. Então, a orientação é a seguinte: paciente que já fez, já tomou a vacina, se já tomou tanto a pneumo 13 quanto a pneumo 23, a orientação é repetir o booster a cada 5, 10 anos da pneumo 23. Se o paciente já vacinou para pneumo 23, mas não vacinou ainda para 13, tem que aguardar um ano e aí então vacina para pneumo 13. Por isso que a prioridade sempre, e nos meus pacientes eu sempre oriento fazer primeiro a pneumo 13, então vai ter que esperar um ano para poder fazer a pneumo conjugada. Se já vacinou a pneumo 13, mas ainda não tomou a 23, depois de 2 meses, 8 semanas, pode fazer a pneumo 23. Tá? E se o status é desconhecido, a gente vacina como se não tivesse tomado a injeção da vacina. Então, começa com o pneumo 13 e faz a pneumo 23 em 2 meses. Então, o Eduardo falou aqui, já deu um pouquinho de spoiler na nossa pesquisa, né? Assim, a gente está estudando a soroconversão e o desfecho infeccioso nos pacientes da oncogeriatria, tá, do IMIP. A gente conseguiu, por intervenção pesada aí de Eduardo, vacinar os pacientes. Lá no IMIP, a gente conseguiu trazer do CRI essas vacinas e vacinar no IMIP. E aí a gente pode adiantar algumas coisas, né? Assim, são as etapas da pesquisa, né? A primeira, a gente coletou sorologia pré-vacinal em todos os pacientes, vacinou e 1 a 2 meses depois coletou a sorologia pós-vacinal. E aqui é o desfecho que a gente tem em termos de infecção, sítio de infecção, desfecho da infecção, óbito, ida para UTI. A gente vai comparar com a foto
que já existe no serviço anterior à vacina. Então, a gente não tem como, do ponto de vista ético, fazer um grupo vacinado e não vacinado, já que a pneumo 3 já está liberada no Brasil. Mas a gente tem como comparar com a nossa cota histórica. Então, a gente vai também acompanhar em outro momento. Esse aqui é em primeira mão, tá? É o resultado preliminar da soroconversão dos pacientes com câncer idosos, tá? Todos os pacientes, como eu mostrei para vocês, aqui a gente tem um exemplo de uma amostra de 83 pacientes do serviço de oncopediatria no INCA, ou seja, paciente de 60 anos e tumor sólido. A gente não botou tumor hematológico. E aqui a gente tem análise pré e pós-vacinal. A gente está no meio de especialistas, mas eu acho que a gente pode explicar um pouquinho esse resultado, tá? Aqui a gente tem inicialmente a amostra pré, foi feita ELISA em todos os pacientes, tá? Pré e pós-vacinal. E aqui a gente calculou de acordo com o resultado do ELISA, micrograma, tá? O IgG. Então a gente viu que o pré-vacinal, tá? Geralmente está mais baixo, em todos os sorotipos. Depois, 1 mês a 2 meses, a gente analisou de novo a sorologia. A gente viu que, de maneira geral, todas as cepas avaliadas tiveram um acréscimo na sorologia, mostrando que, a princípio, todos os pacientes tiveram soroconversão. E também, um braço desse estudo, né, a gente conseguiu não vacinar só aqueles 83, a gente vacinou 380 e conseguiu acompanhar 286 pacientes em relação a desfecho de efeito adverso dos nossos pacientes. Tá? A gente viu que só dos 286, só 105, ou seja, 38% dos pacientes tiveram sintomas pós a pneumo 13, sintomas precoces. Tá? E o sintoma mais comum foi a soroconversão, foi a dor no braço, que é tão comum. Tá? A maioria dos pacientes referiu também hiperemia no local, mas nada sério. Os pacientes, alguns tiveram dor de cabeça, astenia, mas nenhum paciente foi para emergência por conta dos efeitos adversos da pneumo 13, nem perdurou por mais de 7 dias com algum efeito. Aqui é o gráfico mostrando os efeitos adversos, tá certo? O azul aqui, a maioria dos pacientes que não tiveram, e aí a gente vê aqui dor no local do braço, astenia, cefaleia. E quando existiram todos os efeitos adversos nessa população da gente, foi colaborando com o que a gente tem na literatura, né, da pneumo conjugada 13, de que a maioria dos efeitos são locais e não tem grande importância nenhuma óbito relacionada à vacina pneumocócica 13 totalmente escrita. Diante disso, o Brasil liberou em 2019 a vacinação da pneumo 13 para todos os pacientes oncológicos, tá? Por isso que, inclusive, a gente conseguiu as nossas vacinas. E as perspectivas, não mais no nosso estudo, mas em relação à vacina pneumocócica, é que já vem sendo estudada a pneumo conjugada 15 e a pneumo conjugada 20. Tá? Ainda tem estudos controversos em relação à eficácia. E no futuro, tá? Tem 2 trabalhos que eu acho bem interessantes, eu acho que vale documentar o estágio 3 e o estágio 6 da pneumo conjugada 21. Tá? Então, é uma perspectiva que a gente consiga aumentar o número de soroconversão ou de cepas existentes na vacina conjugada, melhorando a eficácia por conta disso. Então, as mensagens finais é que, assim, a gente lembrar que nosso paciente, a gente tem que ser atento, especialmente idoso, e ainda mais com câncer, a gente tem que ter uma atenção especial. Tem que fazer a prevenção dos pacientes, tá? Das pessoas que entram em contato com ele e dos profissionais de saúde que atendem esses pacientes. Tá? Lembrar que a pneumonia é um agente de alta mortalidade nesse grupo de pacientes e que existem 2 vacinas atualmente liberadas no Brasil, a pneumo 13 e a pneumo 23, que deve ser feito nessa ordem, 13 depois 23. Um dado interessante para a orientação, né? Então, assim, não sei como é da sala aqui, que é médico, mas é importante reforçar a vacinação dos pacientes. Esse estudo mostrou que o paciente e o médico orientam a vacina, 90% dos pacientes vacinam. Se somente o médico orienta, 70%. Se o paciente lembra da vacina e o médico não lembra, só 8%. Então, assim, eu vou fazer até uma reflexão. Assim, na oncologia, infelizmente, ainda a gente lembra muito pouco. Embora tenha se mudado ao longo do tempo, que é o que a gente quer mostrar. E por último, para a gente concluir, tá? Foi falado, a gente lembra muito de vacina em criança, mas a gente tem que lembrar que nossa população idosa tem que ser vacinada, tá? E eu acho que até agora, o melhor
o melhor resultado da nossa pesquisa foi conseguir vacinar no IMIB entre junho de 2021, foi quando a pesquisa começou, a fevereiro de 2022, 1.731 pacientes, tá? Com a vacina pneumocócica 13, por conta dessa facilitação que a gente teve junto à secretaria, tá? E que mostra que, eu acho que uma coisa muito importante, Eduardo Dias dizendo isso, que a vacina tem que ir onde o povo está, tá? Então, às vezes, para o paciente se deslocar para o CRI, para o serviço, o paciente do interior, que não tem carro, enfim, tá? A gente tem que favorecer que o paciente vacine no local, facilitar isso dele, e a gente vê que só é a questão de orientação e de estar naquele momento, tá? E os pacientes oncológicos vão se vacinam sim. É isso, obrigado.